Olá, internautas! Estamos iniciando mais um programa Literatura e Prosa. E a prosa hoje é sobre literatura e poesia. Para isso eu estou aqui com Mirtz Lima Ribeiro. Mirtz, obrigado por ter vindo, um prazer tê-la aqui conosco. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória de escritora, de poetisa, né? O que levou você a isso e como você vê isso. Certo. Bom, eu fui blogueira por um bom tempo, mais ou menos uns 28 anos, depois eu suspendi essa tarefa. Enquanto isso eu escrevi para alguns jornais impressos na época e depois fiquei escrevendo também para alguns jornais e alguns sites na web, no ambiente da web. Fiz muito trabalho também divulgando em mala direta e isso me levou a um prêmio que eu recebi em 2010 como Cidadania Planetária. Então é um título honorífico que praticamente premiou muitas pessoas que trabalhavam com os pressupostos da Carta da Terra, que falava sobre sustentabilidade, comportamento, ética, e meus textos todos voltados para essa área, tanto de sustentabilidade como de comportamento. E fui laureada com esse título em 2010. Quando entrou a pandemia, de 2010 até a pandemia, eu participei de várias coletâneas, mas durante a pandemia eu me comovi muito com aquele momento que a gente vivia e comecei a fazer pensamentos manuscritos. E quando já estava terminando a pandemia, eu resolvi publicar aquilo. Já estava com um arsenal praticamente. Então, publiquei esse livro que tem 460 páginas, que foi Pensamentos Noturnos, porque eu perdi o sono diante das mortes, da comoção da pandemia. Afetou bastante, então eu aproveitei essas horas da noite para escrever esse livro. Começou com um manuscrito, depois eu passei no laptop para o texto e publiquei, então logo terminou a pandemia, foi 2023. Eu acredito que seja uma obra muito valiosa, porque, né, pelo conteúdo, pela emoção que você sentiu ao fazê-lo, né? Eu acredito que ele tenha sido uma coisa bem profunda. Foi, né? E eu tive o prazer de receber de presente isso aqui, gente. Olha isso aqui. Ele é prefaciado por 3 acadêmicos, um de Minas Gerais, uma moça de Minas Gerais, uma pessoa de Caxias, no Maranhão. Nossa, olha só, gente. Exatamente, foram 3 pessoas. 3 prefaciadores. E outro da Paraíba, porque eu sou da Paraíba. E essas 3 pessoas, que são 3 acadêmicos, são muito meus amigos e também apreciam meus textos e deram todo o apoio para que ele fosse também publicado. Então saiu em 2023 essa obra. E depois publiquei esse livro que só tem poesias. Esse é um misto, por isso que chama-se Mosaico. Ele tem poesias, ele tem pensamentos soltos de A até Z por assunto e ao final tem mini crônicas. E esse é exclusivo para poesias. As poesias estão todas de teor romântico? Não. Ele tem um cunho crítico social, também. Crítico, né, falando sobre, por exemplo, a precariedade da vida de algumas pessoas, falando também sobre sustentabilidade, falando sobre o comportamento de um consumo consciente. Tem algumas metáforas, tem poemas metafóricos aqui dentro. Então são 200 páginas aqui com 111 poemas. E aqui são 400 e poucas páginas, então eu vou ter esses pensamentos de A a Z, vou ter poemas também e vou ter mini crônicas ao final. Mas eu estou trabalhando em 3 livros agora, que devem ser lançados entre agora 2025 e 2026. E o tema desses novos livros? Desses novos livros eu vou ter a parte de sustentabilidade, vou ter também a parte de comportamento e um livro que será inédito, porque não foi publicado em canto nenhum. Esses outros livros eu estou coletando de um site que eu escrevo, que é o Sky Culture Magazine. É um site que congrega escritores de vários lugares do mundo. E ele está lá, é uma fanpage do Facebook. Olha só. Abrange temas, por exemplo, atuais, como essa situação que nós vivemos do mundo. Sim. Trata da postura diante das guerras, diante da paz. Isso que eu ia perguntar. Né? Trata também da parte de política social, né, dentro do nosso país. São vários autores, vários escritores, tanto do continente
Europeu, americano, asiático também. Então abrange de maneira geral, né? Tem pessoas também que escrevem em árabe, então assim, é traduzido para colocar. Você fala várias línguas, não? Bom, eu falo muito bem o português, graças a Deus, né? E os outros eu... Quebra o galho que nem eu, assim. Não dá para passar fome quando chega em algum lugar. Não dá para passar fome. Então, mas como você vê, Mirtz, essa situação atual do país, assim, que ela pode ser colocada em livro, em crônicas e tudo mais, é o que já está sendo feito, né? Como você vê essa situação atual? Bom, eu vejo um país dividido entre pessoas que querem mais justiça social, querem um avanço do país, querem a autonomia do país, e outras pessoas que ainda se agarram a alguns pressupostos que a gente considera já ultrapassados. É verdade. E querem se agarrar a isso, né? Como se isso fosse uma tábua de salvação. Mas a gente vê que não é bem assim. Ou talvez o mundo por falta do que tem que pensar. O mundo mudou e os pressupostos também vão se adaptando a essas mudanças. Sim. Então a gente tem que estar diante desse mundo novo, né, sempre se modificando para melhorar, pelo menos a vida, embora alguns queiram puxar para trás e retroceder. Sim. Então, Mas você é professora de matemática, que eu sei, né? Agora, como professora, como você vê a receptividade da literatura no nosso país, que é baixo, na minha opinião? Como você vê isso, assim, uma forma de alavancar isso para dizer assim, as pessoas estão lendo mais, as pessoas têm mais incentivo para ler. Diante da situação é meio difícil de dizer isso, né? Exato, mas é preciso que a gente fomente as feiras literárias, mais atividades culturais. Ao mesmo tempo, também criar oficinas, e elas já existem em muitos lugares, essas oficinas de leitura, oficinas de criatividade, oficinas visando levar às pessoas mais conhecimento em termos de como escrever, como transformar a sua escrita em alguma coisa mais robusta, mais sofisticada, né? E que chame a atenção, né? Que chame a atenção. Agora, como você vê, assim, por exemplo, os programas de TV, eles não têm aquela divulgação da cultura. Como você vê isso? Porque os nossos programas de TV são coisas que você olha assim e fala, nossa, vou perder 20 minutos, meia hora com um programa desse. Não tem um programa de incentivo. Como você vê isso? É preciso reformular e convidar essas pessoas para serem telespectadores, né? Para o entendimento, ser alguma né? coisa atrativa que faça com que eles realmente venham, né? Que eles se acheguem. Então, não se pode esperar isso politicamente, que não acontece, né? Então, teria que partir de nós mesmos, que somos escritores, professores, tudo, Sim. né? É uma batalha, eu batalhei 30 anos por isso. Existem projetos maravilhosos e que precisam ser incentivados, fomentados, inclusive com incentivo financeiro, para que eles possam realmente serem realizados. Essa é a parte difícil, né? Mas assim, deveria ter mais assim concursos literários no país, tem, mas são poucos, né? E poucas pessoas sabem disso. E caros. Porque você publicar um livro no país é caro. Eu fiz parte de 2 antologias mundiais, que foi Brasil, França e Romênia. Porque na Romênia existe um trabalho para incentivar a língua portuguesa. Por incrível que pareça. Então, na Romênia? Na Romênia. Então, existem bibliotecas que têm setores de literatura brasileira lá. Nossa, porque existe um grande público romeno aqui no país, né? Uma grande população, aliás, no país. E esses 2 livros estão numa dessas bibliotecas para um clube de leitura na Romênia. Clube de leitura. Porque a leitura na Europa, eu tive uma amiga minha que teve na Alemanha, inclusive, né? Falou assim, Marcos, você encontra bibliotecas e livrarias em tudo quanto é lugar na Alemanha. Isso é real, né? É real. Agora, o costume é um pouco diferente, porque a gente aqui faz um clube de leitura onde todos leem em conjunto. Em conjunto. Alguém vai fazendo a leitura em voz alta e os outros vai fazendo o rodízio. Lá não. Não, nós vamos fazer lá um clube de leitura. Aí existe clube de leitura que todo mundo lê em silêncio. Cada um lê o seu. Lê o seu livro. Então não tem uma comunicação assim para a divulgação de uma. Eu estou lendo fulano, é interessante ver isso.
culturalmente eles são um pouco diferentes da gente. São evoluídos, mas uma divulgação diferente, né? Nós somos mais falantes, a gente fala com as mãos, bastante, como né? se comunica, a gente interage, somos bem gregários, mas um gregário de chamar para junto, né, de um cafezinho tal, e conversa. Eles não, eles são bem mais reservados, existe uma distância. Você é da Paraíba, me diga uma coisa, o cordel lá da Paraíba, ele é difundido? Ele é difundido, existem inclusive academias de cordelistas. De cordelistas. Nossa! Eu faço parte de uma confraria, que é a Confraria dos Bibliófilos da Paraíba. Lá congregam tanto as pessoas que escrevem poesias, crônicas e principalmente também os cordelistas. Eles estão dentro da confraria. E existem também artistas plásticos que fazem inclusive algumas ilustrações dos nossos livros. É uma confraria que edita por ano cerca de 5 a 8 antologias. Que tem o Joá do Ceará, que ele manda sempre umas crônicas para mim e manda cordel para mim, né? Sim. E é muito interessante, porque no Ceará acho que é um dos estados mais que difundem o cordel, né? O grupo de cordelistas da Paraíba é bem unido, eles fazem sempre eventos em vários municípios, então eles sempre estão em movimento. É muito interessante, então a literatura é mais evoluída no Nordeste do que em São Paulo, na região Sudeste. O Nordeste, embora muitas pessoas não conheçam e não tenham essa informação, mas no Nordeste, desde que mundo é mundo, desde que a gente existe como sociedade brasileira, o Nordeste sempre despontou com grandes autores, com fomento para a cultura. Então, somos bem culturais. E difundido porque, por exemplo, eu sempre saliento isso porque o Fagner, ele é cearense. Sim. Ele pega um livro, ele transforma em poesia e depois ele transforma em música. Sim. Então, o Nordeste ele é riquíssimo em matéria de cultura e música, porque ele pode ver os grandes escritores e grandes músicos vêm do Nordeste. Sim. É uma coisa impressionante. Pega Zé Ramalho, que é da Paraíba, sim, né? Paraíba. Poeta nato, né? Então, eu acho assim, o Nordeste mais evoluído em matéria de... Em matéria de cultura, inclusive do português, né? Disse que o português mais bem falado é do Maranhão, que está no Nordeste. No Norte, Norte e Nordeste, né? Eles estão situados no Nordeste. Não, a ponta. Só a ponta do... Nossa, são 9 estados no Nordeste. Nordeste são 9 estados. E nós consumimos nossa cultura. No geral, todo mundo aproveita de todo mundo. Todo mundo aproveita de todo mundo. É diferente daqui, porque aqui o São Paulo fala uma coisa, o Rio de Janeiro fala outra. Né? Lá, então existe uma... A gente é bem assim, coeso em relação a isso aí. Então, existem eventos, a gente se visita, a gente se comunica. O pessoal lá da página, a gente tem grupos virtuais que se reúnem ou a cada semana ou a cada 15 dias. Então, a gente faz um assunto geral, mas todos entram num fórum. Todas pessoas formadas, professores, escritores, poetas, todo mundo, assim, é muito interessante, porque evolui bastante, né? E lá, a adesão da rapaziada de 15 para frente, porque até 15 eles não se interessam. Daí para frente ele começa a pensar em faculdade, começa a pensar em outras coisas. Tem uma adesão? Tem adesão. Lá, por exemplo, o Maranhão, o nosso coordenador do grupo virtual, ele é maranhense do município de Caxias. E ele tem grupos de dança, grupos cênicos também. E ele movimenta essa área. Porque então, isso atrai a rapaziada. Ele é um ativista cultural. Ativista cultural, gostei desse termo. Ficou bonito, ativista cultural, né? Porque aqui é chamado, vamos supor assim, eu já estou sendo chamado de, como é que fala? Criador de conteúdo cultural. Sim. Algumas pessoas, amigas minhas, professoras, você é criador de conteúdo cultural. É bom ouvir isso, né? Porque você está tentando produzir algo. Tem, inclusive, uma senhora chamada Cirilo, Mei Cirilo, ela criou a confraria com o nome de uma escadaria lá, Malagrida. E essa confraria, eles fazem eventos, assim, muito pouco tempo, a cada 15 dias, a cada mês.
Eles também trabalham para limpar as escadarias, colocar a arte nas escadarias. Então é um grupo, e fazem cordel, fazem poesias. Nossa, é um grupo cultural preocupado com além de preocupado com a cultura, preocupado com a imagem, né? Com a imagem do local, lugares, porque né? é um lugar bacana para se visitar, né? Porque Sim. você, além de você de ser bonito, você adquire a cultura do local. E João Pessoa fez 440 anos, né? Essa semana. Foi semana passada. Essa semana, no dia 5 de agosto, e houve muitos eventos espalhados por todo o estado, embora seja uma data de João Pessoa, mas ela é extensiva a todo o estado da Paraíba. Dia 5 de agosto é um feriado estadual. Tá. Mirtz, eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais, que as pessoas da literatura tudo vão se interessar para saber, assim como eu me interessei para saber das suas muito obrigada. Poesias. Pode falar, por gentileza. Mirtzi, Mirtzi, novamente. Então, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu estou lá com esse endereço. Mirtz, muito obrigado pela sua presença aqui. Agradeço de coração mesmo. Obrigado Eu que agradeço. mesmo. Tá? E assim nós encerramos mais um Literatura e Prosa. Obrigado, um abraço e até a próxima.